Bom dia, bom dia. Chegamos quinta-feira novamente, pessoal. Como passa depressa a nossa vida, né? Vamos saber aproveitar. Tá passando muito depressa. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos fortaleça para esse novo dia, nos dando todas as energias que a gente precisa para continuar na nossa caminhada. Vamos continuar a nossa leitura de hoje, do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os pobres de espírito. Estamos falando agora dos mistérios ocultos aos sábios e prudentes, falando em orgulho e humildade. Continuando a nossa leitura de ontem. Ó rico, enquanto dormes em teus aposentos suntuosos ao abrigo do frio, não sabes quantos milhares de irmãos iguais a ti jazem na miséria? O desgraçado faminto não é teu igual? Bem sei que o teu orgulho se revolta com estas palavras. Concordarás em lhe dar uma esmola, nunca, porém, em lhe apertar fraternalmente a mão. Que exclamarás: eu, nascido de sangue nobre, um dos grandes da terra, ser igual a esse miserável estropiado? Vã utopia de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vossas roupas não são nada iguais, mas se vos despirdes a ambos, qual a diferença que então haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou diferenças entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te diz que também não foste miserável como ele, que não pediste esmolas, que não a pedirás um dia a esse mesmo que hoje desprezas? As riquezas são por acaso eternas? Não acabam com o corpo, invólucro perecível do espírito? Debruça-te humildemente sobre ti mesmo, lança enfim os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que constitui a grandeza e a humilhação no outro. Pensa que a morte não te poupará mais do que aos outros, que os teus títulos não te preservarão dela, que te pode ferir amanhã, hoje, dentro de uma hora, e se ainda te sepultas no teu orgulho, então eu te lamento, porque serás digno de piedade. Orgulhosos que fostes antes de ser de nobres e poderosos? Talvez mais humildes que o último de vossos servos. Curvai, portanto, vossas frontes altivas, que Deus as pode rebaixar no momento mesmo em que a elevais mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina, somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência e todos os corpos foram feitos da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada a modificam, ficam no túmulo. Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. Muito bem. Mais uma vez, na continuação dessa leitura, a gente vê o orgulho e a humildade falando sobre a caridade e a humildade. Ontem nós falamos que não existe caridade sem humildade e continuamos, falando a mesma coisa. Por que nós nos julgamos superiores aos outros se nós somos todos filhos do mesmo Pai? Temos todos a centelha divina dentro da gente, a mesma centelha divina. Por que é tão difícil para a gente entender que a gente não é nada, Então vamos lá, pessoal, nós não somos nada, nós somos somente filhos do mesmo Pai e com a mesma missão, amar-nos uns aos outros.